Bom, pessoal, boa tarde a vocês. Hoje é domingo, tô aqui para fazer um diálogo com vocês e vamos falar dessa belezinha aqui hoje, A Batalha do Apocalipse. Um livro um pouco antigo, vamos ver a data de edição dele. Edição, já para começar. Vamos lá. Edição de 2012 pela editora Verus, uma editora pouco conhecida aí, né, em comparação dos livros mais considerados aí os best-sellers, os mais vendidos, as pessoas que costumam ler, né? Até porque, como sabemos, o autor Eduardo Spohr é brasileiro. E interessante também, o livro é ambientado no Brasil, com os elementos do Brasil, para você ver como isso é complexo. E aí nós começamos a ter aí uma forma mais explicativa do livro, né? Como a gente tem um método para tentar adivinhar o que seria de fato bom para esse livro, de como explicá-lo. Eu acredito que, por se tratar de uma fantasia, foi muita audácia do escritor fazer isso com a mitologia cristã, né? Por mais que Cristo ali não esteja muito representado no livro, mas é considerada a fé católica, né? Crente em Deus Pai nos celestes. Todos os seres da criação, como está escrito na Bíblia, no Gênesis, Êxodo, todos os livros do Antigo Testamento. Esse é o ambiente do livro, basicamente. Nós temos ali também uma outra estética que a gente pode atribuir ao livro puxando daqueles filmes Legião, Constantine, uh, aquela dos anjos lá. Tem um filme muito bom dos anjos que agora eu não me recordo, mas enfim. Essa história dos anjos caídos aí é interessante pro autor. Mas colocando aí um exemplo melhor de como isso se forma no livro, nós temos os questionamentos que não são trazidos daquela maneira filosófica, assim como fazem muitos indagadores a respeito do sistema que se usa para alcançar o conhecimento, né? Mas com a leitura do livro, por mais que ele tenha algumas pontas soltas, algumas falhas, umas profecias não realizadas, o livro traz esse fogoso questionamento sobre a existência, sobre o divino, o altíssimo, o inferno, o demônio, todas essas coisas com um viés que leva você a crer, mas ao mesmo tempo você também não crê nisso, pois é interessante, né? Olha o paradoxo. O anjo central do personagem central do livro se chama Ablon e ele é um anjo caído. Ele pecou contra a supremacia ali do arcanjo Miguel, que está protegendo o trono de Deus, o seu leito, o leito de Deus, pois Deus está dormindo. E no sono do sétimo dia, né? O sono sabático, depois de ter criado toda a humanidade. E Miguel cuida disso. O arcanjo mestre supremo da legião que ali estão. Como é feito também em comparação às múltiplas facetas que nós conseguimos atribuir na relação que o anjo tem com o anjo celeste, como eles chamam no livro, tem uma relação com os humanos, assim Ablon conhece uma feiticeira chamada Shamira. E ela é muito poderosa, até porque viveu mais de, vamos colocar uma média aí, 5.000 anos. Então, nesse mesmo rol,
nós conseguimos atribuir ali a quantidade de disparates que ocorrem no livro, pois as profecias são muito inexatas. Elas não conseguem se aproximar da realidade do livro, a falar o que realmente poderia acontecer, qual é a verdadeira face, motivação e manifestação dos celestiais dentro da terra para conosco, humanos, para compreendê-los. E utiliza-se do personagem na forma humana. Ele é um anjo que caiu do céu e assumiu a forma humana, perdendo parte de seus poderes. Então, ele percebe que ele é condicionado à forma humana, ele não pode compreender assim como um anjo celestial íntegro consegue compreender. E aí a gente fica naquela expectativa que alguma coisa aconteça, mas ao mesmo tempo não conseguimos nos situar basicamente no ponto em que é mais interessante notar da obra, em que ela mostra que a relação dos seres humanos com os arcanjos são possíveis e a interferência dos seres humanos causa uma grande mudança na guerra que é promovida pelos celestiais. Então, considerando, o autor coloca que os humanos têm as suas guerras também, né? Ele tem as suas guerras. E ele consegue fazer a sua pessoa ser maior do que uma realidade do fato que é o arcanjo. E aí nós entramos em uma parte especial em que fala no livro que antes existiam só os seres celestes, os que Deus criou. Então esses seres, munidos de sua potência, ajudaram Deus a continuar na criação. E Deus criou os homens. Posteriormente, os homens se revoltaram contra Deus ou talvez não conseguiram compreendê-lo e fizeram, então, a criação dos seus próprios deuses, o que é chamado dos seres etéreos. E acontece uma guerra entre esses seres etéreos e os seres celestes. Uma guerra que é travada, que é fortíssima e que não se sabe até hoje quem venceria essa guerra. E aí o livro vai se desenvolvendo. As múltiplas coisas que acontecem quando o livro toma o seu primeiro regato é que, por mais que seja difícil para você compreender qual seria a real capacidade de uma batalha entre anjos, nós só podemos considerar cataclismas. Agora imagine, um homem pode matar outro homem, normalmente. Um anjo, quando ele decide matar, seria mais ou menos o vulcão da Pompeia, sabe? Esse tipo de coisa assim que os anjos fariam. E nessa guerra, eles vão procurando, dentro do livro, situar as suas tropas. Aonde deveriam estar? Entre Ablon, Shamira, Miguel, Aziel, Uriel, todos os anjos, os demônios também, como Lúcifer, Lilith, são basicamente uma movimentação de tropas. Não é uma batalha realmente, como é dado no título, a Batalha do Apocalipse, mas é colocado um terreno fértil onde coisas de alta significativa está acontecendo e não consegue, por vias de estar se movendo com uma maneira um pouco mediante a compreensão dos seres humanos e a compreensão dos divinos, o final do mundo, o acordar do Criador, que é um evento de altíssima importância, até porque alguns anjos acreditam que ele até morreu, que ele não existe mais. E aí está a revolta. Então, quem está comandando toda essa existência? São os arcanjos, são os infernais, os satanes, todos em seu devido lugar. Acontece então a moção que levaria você a compreender que a gente já está no Apocalipse. Ou não estamos. Seria uma previsão
que o autor faria sobre o Apocalipse, né? E aí a gente coloca, então, nesse caso, que se nós estamos pouco atentos, né? Nós não conseguimos ter a real dimensão do quanto essa guerra travada entre anjos e demônios poderia até mesmo vir a acontecer e nós enxergando os sinais, ou não ficaríamos atentos, aceitaríamos a morte, a desgraça, a eterna tortura como alguma coisa que não existe ou está longe de acontecer. E aí que se toma um lado, né? Você é do lado do remanso ou você é do lado daquele que está fortemente colocado em sua posição de batalha? É uma decisão que muitas pessoas não conseguem ter, e o autor ajuda muito nisso, explicando com sua grande inteligência e sabedoria a respeito dos movimentos que há na Bíblia, quais são essas reais noções de como a gente poderia estar numa guerra santa. Qual seria o nosso papel nessa guerra santa? Ele dá essa possibilidade de você situar. O livro é escrito na terceira pessoa, não é o personagem que se narra. Então você pode escolher se você está nessa situação, se você está na outra situação, né? Em qual instante você se resulta. Por isso, eu recomendo que vocês façam uma leitura considerando que a sua crença é de utilidade tamanha para o livro. E por conta disso, você pode levar também uma um certo receio entre acreditar ou não acreditar nessas profecias que o autor coloca. Eduardo Spohr é um autor, então, que escreveu com um conhecimento integral, muito bem resolvido, sobre assuntos que são, de certa forma, indexados, e o livro tem uma audácia muito grandiosa ao ditar o que está acontecendo entre os seres celestes, etéreos, humanos, o homem e toda a criação. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da resenha. O livro, para mim, tá mais ou menos. Mas eu dou aí uma nota. Daria uma nota 8 pro livro. Uhum. Uma nota 8. Pessoal, então por hoje é isso. A Batalha do Apocalipse, pela editora Verus, edição de 2012. Essa aqui eu já havia lido ele antes também. É a segunda vez que eu o leio. Espero que vocês tenham gostado. Tudo mais. Dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima.